Muy buenas tardes para toda la comunidad académica que hoy nos acompaña, nos ve, nos escucha. Desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, damos un especial saludo y porque estamos celebrando, continuamos con la celebración del 10º aniversario de la revista Praxis y Saber. Y para esto vamos con un encuentro académico muy interesante hoy. Es un conversatorio que tiene como título Retos universitarios en la sociedad de código abierto, la experiencia de la digitalidad. Tenemos dos invitadas, la doctora Maura Corsini López de la Universidad do Vale do Rio dos Sinos y la doctora Karine Bueira Loureiro del Instituto Federal de Río Grande do Sul. Ellas, con su participación, harán un conversatorio que seguramente abordarán esos temas que hoy a todos nos preocupan, la digitalidad, cómo asumir ese proceso desde las escuelas, colegios, universidades. La doctora Maura Corsini López es decana de la Facultad de Humanidades y profesora titular del programa de posgrados en educación en la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Brasil. Allí orienta una maestría y un doctorado en la línea de investigación de formación docente, currículo y prácticas pedagógicas. Es vicepresidenta de ANDEP Región Sur, doctora y magíster en educación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, licenciada en educación especial por la Universidad Federal de Santa María, coordinadora del Grupo de Estudio de Investigación e Inclusión GEPI en Unicinos. Es investigadora y colaboradora del Grupo Interinstitucional de Educación para Sordos IPES y UFRGS, miembro de la Red de Investigación e Inclusión de Aprendizaje, Tecnologías en Educación y la Red de Investigación de Pensamiento Clásico y Contemporáneo en Educación, investigadora del CNP, miembro del Comité Directivo y coordinadora del proyecto de investigación CAPES. Sus investigaciones se desarrollan en torno a líneas de cultura para sordos, políticas de inclusión y gubernamentalidad, currículo y pedagogía. Algunos de sus libros: Inclusión y Educación, Inclusión y Subjetivación, Sordera y Educación. Ahora les voy a presentar a la doctora Karine Bueira Loureiro, profesora del programa de posgrado en Informática de la Educación del Instituto Federal Río Grande do Sul, postdoctorado y doctorado en Educación por la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, magíster en Informática y licenciada en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, coordinadora del área de Matemáticas y Estadísticas y Física, miembro del Comité Editorial INF, líder del Grupo de Estudios de Investigación en Educación, Matemáticas y Tecnologías, y miembro de la Red de Estudios de Investigación en Inclusión, Aprendizaje y Tecnologías de Educación, RIATE. Desarrolla investigaciones en la línea de praxis educativa en la sociedad digital. Algunos de sus producciones literarias: Inclusión, Digitalidad, una vía para la responsabilidad individual, Aprendizaje, el imperativo de un nuevo orden económico y social para el desarrollo. Entonces, les doy la palabra, en primer lugar, a la doctora Maura Corsini. Gracias. Bien, buenas tardes a mis queridos amigos colombianos de la UPTC, buenas tardes a mis amigos brasileños que pueden estar mirándonos ahora. ¿Sí? Es un gran placer para mí hablar con usted, mismo que sea de manera remota. En la UPTC tengo personas muy queridas y que admiro mucho. En otras visitas que hice en la UPTC, más concretamente en la maestría en educación, hice amigos y compañeros de investigación que son a mí muy caros.
Acá temos algumas dessas pessoas que tenho medo de nombrar algumas pessoas e me olvidar de outras, pero Leonor Gomes, Elza Sierra, Oscar Pulido, Rafael Buitrago, também Marcela, Daniela e muitas outras pessoas que estão acá conosco. Em uma das vezes que estuvo acá, estuvo allá, né? Participei de uma hermosa homenagem à professora doutora Leonor e também participei de um conversatório sobre publicações, revista del campo de la educação. Foi uma conversação promovida pela maestria em educação em la aliança com a revista Praxis e Saberes. Uma aliança muito produtiva, muito importante, que eu vou falar de uma certa maneira em minha charla de hoje. Me gostaria registrar a importância de termos de maneira articulada com o programa de pós-grado uma publicação periódica de livre circulação de conhecimentos. De certa maneira, é pouco de esto que Karine e eu vamos falar hoje. Como uma universidade, estamos comprometidos com a democracia. Produzir, acorrer e pôr em circulação com gratuidade o conhecimento produzido a nível nacional e internacional, además de ser uma forma de actuar que fortalece a universidade em século XXI. É também uma demonstração do exercício de assumir despacito uma postura mais aberta e mais cosmopolita. Bien, espero que mi portunhol esteja bem, sim? Quando digo que Karine Jo, minha colega, amiga e investigadora da Rede de Investigação, Inclusão, Aprendizagem e Tecnologias em Educação, vamos falar de nosso compromisso com a democracia. Quero registrar a responsabilidade social universitária com a produção, circulação e promoção do conhecimento produzido por outras universidades do mundo. Uma revista não é só para ser circular o que produzimos em nossa universidade, sino para que, de maneira mais ampla e acessível, fazer circular o conhecimento de los demás, abrindo debates pelas fronteiras do pensamento. Acá está uma das razões mais importantes desta articulação de revistas Práticas e Saberes, Praxis e Saberes com o programa de pós-grado de UPTC. A abertura promovida por las revistas, com grande sacrifício para quem las organiza e para suas editoriales, é uma punta muito pequena de um grande iceberg. As revistas cumprem com as exigências internacionais para manter-se bem evaluadas e ganhar posições cada vez mais altas em los rankings internacionais. Vivem constrangidas entre as demandas da universidade, as demandas nacionais, as demandas das agências de acreditação. É um acto de valentia e de resistência para quem sigue haciéndola circular abertamente seus periódicos. Em século XXI, nos desafia de muitas maneiras. Estes são desafios que já se planteiam, são rastros que já se planteiam em nosso presente e outros são anunciados clara e ampliamente por los científicos, políticos e sociais há muito tempo. Nosso siglo está de crises intensas, vive uma crise muito forte, provocada seja por la escassez de los recursos naturais, seja por la exacerbação de la desigualdade e la implosão de la criticidade, condição que creio fundamental para o mantenimento de la dignidade, la autonomia, la participação e o fortalecimento do espírito republicano. Não sei como passa em Colômbia, pero em Brasil estamos vivendo uma crise ética, moral,
econômica e, lo mais complicado, estamos vivendo uma crise de governo e de governamentalidade. Sim, é certo que a governamentalidade está associada à autonomia dos sujeitos e suas capacidades de autogovernar-se, com base em princípios políticos comuns em Brasil, devido à tradição aristocrática e colonial que ainda mantemos em nossas formas de subjetivação, seguimos sendo explotados, serviles e muito pouco temos clarezas acerca de las tramas políticas em las quais nos encontramos. Neste sentido, ayer participei em um conversatório uma live com a outra companheira de RIAT, da rede de investigação, que se chama Patrícia Graff. Discutimos ayer sobre os retos do siglo XXI para a educação. Creio que valeria retomar os desafios mencionados por mim ayer, porque quero agregar mais 2 desafios aos 7 que tinha apontado em ayer. Pero esses os desafios caminham por estes 2 desafios que eu quero acrescentar agora, caminham por dentro das universidades. São eles: 1, a metamorfose como uma condição de vida. Quero sublinhar a condição. 2, o cosmopolitismo como um referente formativo e de vida. 3, a digitalidade como uma forma de vida. 4, a democracia crítica, porque não basta ser democracia, temos que manter uma posição de criticidade. 5, as diferentes temporalidades formativas em la universidade. 6, a formação com qualidade. 7, a necessária reinvenção do conceito de universidade. Em minha charla hoje, reafirmo todos os 7 retos assinalados ayer, pero, considerando o cenário universitário, eu agregaria, como já disse antes, ao menos mais 2 desafios. Quizás se podem posicionar dentro do desafio 7, dentro do reto 7. O desenvolvimento da necessária reinvenção de conceito de universidade. Me refiro à reinvenção da formação universitária profissional. Já não podemos operar com a lógica da transferência de conhecimento de um professor, de um maestro a um aluno. Pero há que se pensar em la lógica reticular e conectiva. E, de maneira imanente, muito junta, a abertura de los códigos de conhecimento. Por lo tanto, os retos que temos por delante são muitos. E estes estão imersos em um ambiente do siglo XXI e a revolução 4.0. Não estamos falando em um siglo que ainda não ha começado, sino que de um tempo e uma mentalidade que já está aí para governarmos, porque se estamos conectados, se seguimos as métricas construídas por los grandes domínios econômicos e acadêmicos, participamos de alguma maneira alimentando uma rede. Reconhecer as redes é fundamental para que sejamos conscientes de las posições que ocupamos em estes paisajes cambiantes e reticulares. A revolução tecnológica, que nos coloca cada vez mais em uma burbuja algorítmica, impuso, junto com a era da biopolítica, uma cultura de la digitalidade. A vida já não se controla, em que não genera a informação de forma mecânica, sino digital. Por exemplo, em Brasil, o governo
brinda asistencia financiera a la población que se encuentra fuera del mercado laboral. Pero para acceder a la ayuda, las personas que no tienen empleo, es necesario conectarse digitalmente. Es decir, es necesario, aunque estés fuera del sistema, existir digitalmente. Tem una inserción en una burbuja. Cite el ejemplo anterior para mostrar que hay un cambio de la experiencia de la mecánica a la digitalidad. Es mucho más profundo de lo que pensamos y necesitamos convertir nuestras formas de vida y educar para que quienes van a crecer y convertirse en profesionales en este século no salgan de la universidad formado por una vida profesional que ya tiene pasado. Inspirada por Saskia Sassen, yo tengo acá los libros. Inspiradas por Saskia Sassen, es un libro muy bueno que yo recomiendo. Tengo insistido mucho en la idea de abrir el código o open source. Más que abrir accesos, convertir lo que ahora es propiedad de algunos en cosas comunes. Cuando el código abierto es una pedagogía, nos permite pensar la formación de forma cooperativa y activa. En otras palabras, puede permitir que la educación se convierta en un mediador entre la sociedad y la economía. Para eso, entender la ciudad, usar la digitalidad como una forma de vida y principio político común. Esto no significa una computadora por persona, sino el conocimiento de una lógica o una forma mental digital, para comprender algunas de las crisis incluidas en las relacionales de nuestros tiempos. Entre los principios a los que me referí anteriormente, uno de ellos habla de metamorfosis como una condición de vida. Me gusta el concepto de metamorfosis porque representa más que un cambio y una transformación. Certamente, las metamorfosis generan transformaciones, pero esto es un concepto buscado en la biología, pero para ayudarnos a comprender los movimientos sociales, económicos y ambientales permanentes. Para Ulrich Beck, que es otro libro que me gusta mucho, que se llama La Metamorfose del Mundo, Nuevos Conceptos para una nueva realidad. Recomiendo también, hay acá un prefacio, una presentación también de Zygmunt Bauman, ¿no? Para Ulrich Beck, la metamorfosis implica una transformación mucho más radical, en la que las viejas certezas de la sociedad moderna están desapareciendo y emerge algo completamente nuevo. El autor del libro La Metamorfosis del Mundo, libro inacabado o terminado por las colegas de Beck, porque Beck muere antes de findar su obra, se dedica a pensar por qué ya no entendemos el mundo. Esta es una cuestión muy central para Ulrich Beck en su obra. ¿Por qué ya no comprendemos el mundo? Porque las herramientas que tenemos nos sirven para hacer lectura, hacer interpretación de las prácticas de este mundo. La noción de cambio, según Beck, se enfoca en una característica futura de la modernidad, es decir, la transformación permanente, la idea de metamorfosis. Mientras los conceptos básicos y las
certeza que la sustentan permanecen muy constantes. Entonces, nuestras herramientas nos dan una impresión de continuidad que nos serve más para hacermos lecturas del século XXI y de las prácticas de la tercera modernidad. En cambio, la metamorfosis, de una forma mucho más radical, desestabiliza las certezas en la sociedad moderna, cambia el enfoque a ser y ver el mundo. El autor piensa el mundo por los efectos secundarios de los problemas, es decir, piensa lo que vivimos como un cambio en nuestra forma de ser en el mundo. En esta línea no hay pasado que señale una forma de vida para nuestro tiempo, sino nuestro tiempo en constante metamorfosis. El estar inmersos en una metamorfosis, necesitamos comprender la lógica de cómo funcionan las cosas. Por lo tanto, la teoría de la metamorfosis va más allá de la teoría de la sociedad del riesgo mundial. No se ocupa de los efectos secundarios negativos de los bienes, sino de los efectos secundarios positivos de los males. Es un cambio muy precioso de Ulrich Beck. Utilizando también la metáfora de metamorfosis y desafiándonos a pensar en los efectos positivos de la crisis, en lugar de la universidad en la producción del conocimiento, investigación, ciencia y tecnología, Novoa nos reta a pensar en la universidad, arriesgándonos la metamorfosis y recordando la sociedad espera de nosotros la capacidad de registrarnos en la ciudad y asumir una responsabilidad cívica bajo la pena de volverse irrelevantes. Acá yo quiero hacer también una divulgación. Hay un artigo de Antônio Novoa que se llama El futuro de la universidad, el mayor riesgo es no arriesgar. Está una publicación déjame ver, de qual periódico, Revista Contemporánea de Educación, de 2019, que habla de muy franca de la universidad y de las condiciones que tenemos hoy para hacer cambio de una mentalidad y de una cultura universitaria. Junto, portanto, com Ulrich Beck e Antônio Novoa, Saskia Sassen também e Máximo de Felice. Máximo de Felice é pesquisador da Universidade de São Paulo, investigador da Universidade de São Paulo, que tem hecho muitas investigações sobre a temática das redes, as temáticas digitais. Então, junto com eles, Ulrich Beck, Saskia Sassen, Antônio Novoa e Máximo de Felice, terminaré minha participação acá nesta charla, neste conversatório, nesta primeira etapa de nosso conversatório, fazendo resumo de alguns de los retos de la universidade. Que retos são esses hoje que se colocam para a universidade? Entre outros, ¿sí? Construir novo espírito educativo e formativo contemporâneo que se extienda a la comunidad. Nosotros tenemos que hacer la extensión para la ciudad, una nueva forma de estarmos juntos con la sociedad, una forma más orgánica. 2, asumir la digitalidad como una forma de vida que afecta a todos, ya sea para incluir, expulsar o excluir.
Entonces, la digitalidad no es un recurso que nosotros vamos a usar en la clase, en nuestra vida, con nuestra familia. Es una forma de habitar el mundo. Nosotros somos habitantes digitales. 3. Actuar con sensibilidad para cambiar la experiencia de producir conocimiento cerrado y pasable, conocimiento accesible y abierto. Acá uma defesa muito grande das práticas de código aberto. Práticas de código aberto, há uma democratização do acesso junto com as tecnologias. Então, não basta termos tecnologia digital muito avançada, temos que fazer a abertura, a democratização do conhecimento, a democratização das práticas. Temos que escutar a comunidade para que compreendamos melhor suas práticas, seus modos de resistência, para que assim podemos fazer interpretações junto com eles. Podemos fazer planeamento junto com eles, e não mais para eles. Último rasgo que tenho, dedicar tempo para a participação, a reflexão, o diálogo e a elaboração de buenas perguntas. Acá, na universidade, isto não sou eu que digo, mas eu também penso de lo mesmo, é Antônio Novoa, que diz que na universidade, sem tempo, é alguma coisa que perde sua finalidade. Que na universidade tem que ter tempo para amadurecer, desenvolver suas ideias, retomar, fazer sua crítica, e que isto necessita ser feito junto com outros. Uma universidade que se vuelva para o futuro tem que fazer práticas que tem que produzir conhecimento que podem ser importantes para coisas que nós ainda não vivimos. E nesta ideia de futuro da universidade, reforçando também a ideia que nós temos retos para que se cambie a universidade, é que eu elaborei esta pequena charla para nós começar a nosso conversatório, ¿sí? Então, me pongo à disposição de vocês e muitas graças. Espero que tenham compreendido muito bem mi portunhol. Espero não ter hablado também muito rápido. Muchas gracias, doctora Maura. Creo que nos deja muchos cuestionamientos a la universidad. ¿Cómo vamos a vivir esta época digital? Vamos a dar la palabra a la doctora Karine Bueira Loureiro. Buenas tardes a todos en Colombia. A los que están en Brasil, les digo buenas noches. Me desculpo por mi español porque no es de buena calidad. Me pongo nervioso. Agradezco la invitación de la revista Praxis y Saberes. Me siento muy honrada por poder participar en esta fecha tão importante e me gustaría aprovechar la oportunidad para felicitarlos por los 10 años de publicación. También me gustaría agradecer a todos los que hoy están conectados en este espacio para pensar en algunos de los temas que hoy nos desafían como profesores y alumnos. Continuando con lo que dijo el profesor Maura, el título de esta mesa, Retos Universitários de la Sociedad de Código Abierto, la experiencia de la digitalidad, abre para mí 3 frentes de discussão que abordaré de la seguinte maneira. Partindo de la experiência de la digitalidad, luego me acerco a la sociedad del código abierto y terminé con los retos universitarios. La experiencia de la digitalidad trae al centro de la problematización el concepto de gubernamentalidad algorítmica, que está directamente relacionado com a necessidade de pensar a sociedade de código abierto. En este contexto,
Lo que percibo com alguns de los desafios universitários, señalaré a partir destas notas que se desarrollaram a lo largo de mi presentación. Para hablar sobre a experiência de la digitalidade, me remonto a minha investigação de doutorado, em la que mostrei a constituição de um tipo de sujeito que chamei Homo econômicos acessíveis. Esse tipo de sujeito é um empreendedor de si mesmo, como Foucault descreveu em El curso Nascimento de la Biopolítica. Pero também é alguém disponível para acceder e ser accedido em qualquer momento e em qualquer lugar. Lo fundamental é que eu, como Homo econômicos, assuma para si mesmo a condição de manter a própria vida, eximindo ao Estado, em la medida de lo possível, de qualquer compromisso com respeito à la criação de emprego, a las políticas sociais, a las condições de saúde e educação. El acessíveis requer que esse sujeito habite ativamente a sociedade digital. As formas de inversão em la constituição desse tipo de sujeito, el Homo econômicos acessíveis, se acentuam e algumas vezes a muitos de nós nos parecem quase naturalizadas. Isso não significa que a constituição de este tipo de sujeito seja buena ou mala, sino que devemos pensar em las implicações de las prácticas de subjetivação que nos atravessam e nos modulam como Homo econômicos acessíveis. E neste ponto, também é fundamental entender que não tem sentido querer combater nossa actuação em la conexão digital, ou posicionarmos em contra as formas de ser e estar características de la digitalidade. De igual modo, tampouco tem sentido pensar a educação, seja escolar ou universitária, desconectada de los espaços digitais. Sin embargo, entender que é por meio de nossas interações em entornos digitais que opera a governamentalidade algorítmica é imprescindível para pensar em outras formas de gestão. Segundo Lazarato, em um livro intitulado El Brasil, este livro, El Governo do Homem Endividado, o governo do homem endividado no Brasil, o capitalismo neoliberal organiza o controle e a produção de subjetividades por meio de dois dispositivos diferentes, a sujeição social e a desubjetivação, ou servidumbre maquínica. O primeiro dispositivo encontra sua realização no capital humano, que hace de cada de nós um sujeito responsável e culpável de suas próprias ações e comportamentos, empresário de si mesmo. O segundo dispositivo está em el alcance del par de subjetivação, em lo que ele chama servidumbre maquínica. Para o autor, o capitalismo neoliberal produz tipo de subjetividade em la que os homens funcionam como componentes e elementos humanos do maquinismo, e é por meio de essa engrenagem entre homem e máquina, denominado servidumbre maquínica, que opera a governamentalidade algorítmica. Ela não atua diretamente sobre os sujeitos, sino sobre as relações que estabelecem por meio das redes digitais de comunicação. Governamentalidade algorítmica é um conceito desenvolvido por la investigadora francesa Antoniette Rouvroy, que parte do conceito de governamentalidade desenvolvido por Foucault, designa, abre comillas,
certo tipo de racionalidade anormativa ou apolítica, que se asienta em recorrelação, agregação e análises automatizado de dados em quantidade massiva, com o fim de modelizar, antecipar e afetar de antemano possíveis comportamentos. Cierra comillas. Para a governamentalidade algorítmica, lo que importa são os dados que se produzem sobre os sujeitos, a partir de la actuación de los propios sujetos en las redes de comunicación digital, pues es a partir de esos datos que nuestras percepciones y acciones en el mundo digital pueden ser conducidas. Tanto nuestros dados personales como los que producimos nosotros mismos al acceder a Internet, como las predicciones produzidas a partir de estos dados se utilizan para modular comportamientos futuros, ya sean de consumo, de relaciones, de carácter, políticos e incluso de personalidad. La actividad humana ejercida por medio de la computadora conectada a Internet la convierte en una compleja máquina de intersección e reconfiguração de las modalidades de percepção, de atenção, de sensação, de visão e de pensamento. Mientras dado, somos um signo expurgado de la significação, constantemente analisados, tratados e seduzidos por aquello que mais se acerca a lo que creemos que são nuestras preferências. Para Hovroy, la própria evolução de las capacidades tecnológicas refuerza esse tipo de objetividade del dato que escapa a toda la subjetividade. Nuestros programas agora são incapazes de reconhecer emoções, transformá-las em dados, traduzir os movimentos em um rosto, la coloração de uma pele em dados estadísticos. Por exemplo, para medir o atrativo de um produto, o caráter subideal da disposição da mercadoria em uma vitrina, assim como o aspecto sospechoso de um passageiro. Os saberes produzidos dessa forma, aunque parezcan surgir de la massa de dados, não resultam de uma hipótese pré-existente, já que se generam a partir de los dados mismos. Em palavras de Gilles Lipovetsky, abre comillas, a partir de uma imensa acumulação de dados infinitesimales, é possível, por meio do tratamento estadístico, realizar uma abordagem predictivo de patologias, hacer recomendações personalizadas, evaluar riscos, preconizar itinerários segundo o tráfico. Fecha comillas. Cierra comillas. O tratamento da informação que se exerce desse tipo de estratégia algorítmica genera estadísticas individuais e, sem darmos conta, nossas concepções e comportamentos acabam sendo guiados, por exemplo, por las grandes plataformas de venta em internet, a seduzir aos consumidores, apresentando de maneira automatizada e instantânea lo que melhor corresponde a los desejos idiosincráticos de cada um de nós. Portanto, a ação do indivíduo já não está influenciada por um enfrentamento direto com uma norma exterior, sino que suas possibilidades se organizam dentro de seu próprio entorno. Pouco a pouco, as percepções individuais se vão direcionando a la conexão digital, a lo que mais se assemelha a nossas medidas individuais, e assim, lo dispar, lo diverso, lo disímil, se aleja cada vez mais do que lo vemos. Em palavras de Hovroy, a governamentalidade algorítmica não produz subjetivação alguma. Ela vuelve e evita a los sujeitos humanos reflexivos,
se alimenta de dados infraindividuais, insignificantes em si mesmos, para criar modelos de comportamentos e perfis supraindividuais, sem jamais interpelar ao sujeito, sem llamarlo jamás a darse cuenta por si mesmo de lo que es, ni de lo que podría llegar a ser. El momento de reflexividade, de crítica, de obstinação necessários para que haya subjetivação parece sem cessar, complicar-se e postergar-se. Sin embargo, não é possível pensar que neste processo se constituam dois tipos distintos de sujeitos. Um que habita os espaços digitais e outro que está fora de ele. Agora mesmo, por exemplo, estou em minha casa, em Brasil, 2 horas mais tarde que em Colômbia, e estamos juntos aqui, interactuando por meio de uma plataforma de comunicação digital. Estou ocupando simultaneamente estes dois espaços, o de meu hogar e o digital. A digitalização do mundo nos permite identificar onde termina um espaço e começa o outro. Os limites se matizam e se superponem. Assim, as interações digitais, já são síncronas ou assíncronas, modificam as percepções de espaço, de tempo, de como se constituem as relações humanas e, em limite, quais são minhas preferências, minhas opiniões, que é parte de minhas eleições e que eleições tomo como minhas, pero que me foram oferecidas a partir de análise detalhado de los dados que produje. De esse modo, se tomarmos por subjetivação, e aqui trago o conceito desarrollado por Nicholas Rose, o nome que le puede dar a los efeitos de composição e recomposição de forças, práticas e relações que se esforçam ou operam para transformar ao ser humano em distintas formas de sujeito, que sejam capazes de constituir-se em sujeitos de suas próprias práticas, assim como de las práticas de outros sobre eles. Entendo que um dos desafios, de los retos universitários que temos frente à experiência de la digitalidade é formar estudantes e professores para habitar o mundo digitalizado de maneira ativista. Isso implica entender nossa condição de homo accessibilis, não como uma condição passiva, sino como uma condição ativista. Al entender a disponibilidade para acceder e ser accedido com uma possibilidade de prática efetiva de transformação da realidade, em detrimento da atividade exclusivamente especulativa. Para isso, compreender como opera a governamentalidade algorítmica e como se produzem outras práticas de subjetivação se converte em uma condição necessária. Essa necessidade de compreensão nos leva a um segundo ponto, que é o significado da expressão sociedade de código aberto. O que entendemos por esta expressão sociedade de código aberto? Código aberto é um modelo de desenvolvimento que promove a livre licença para o design e ou esquematização de um produto e sua redistribuição universal com possibilidade de livre consulta, verificação ou modificação do produto, sem necessidade de pagar uma licença comercial. Em poucas palavras, código aberto significa um modelo colaborativo de produção intelectual, como hace a universidade e as revistas com prática e saberes. Ao utilizar a expressão sociedade de código aberto, não estamos referindo, portanto, a uma sociedade colaborativa em lo que se refere à produção intelectual. Essa expressão nada tem a ver com os códigos algorítmicos que capturam e processam as informações que produzimos a diário quando accedemos à internet.
El matemático David Sumpter, en este libro, explica por meio de simulações de algoritmos basados em modelos estadísticos como o Google obtém informação a partir de los dados que producimos e ao aceder e ao encender nossa computadora conectada à internet. Mais especificamente, a partir de nossa atuação em redes sociais, Sumpter explica que nuestro me gusta em Facebook, por exemplo, podem servir para estimar quem somos. Facebook, que também é de Google, ha obtenido uma série de patentes que lhe permite à empresa utilizar sua compreensão multidimensional sobre nós. Esses algoritmos são extremamente complexos, os códigos não são abertos, e se tarda menos de um segundo em reduzir um milhão de distintas categorias de me gusta elegidas entre 100.000 pessoas diferentes. Isto significa que depois de umas poucas interações, Facebook pode hacer-se uma ideia bastante clara de los componentes mais importantes que descrevem a seus usuários. Os análises que está desenvolvendo o Facebook, como lo confirmam investigações acadêmicas, têm potencial para construir uma imagem de como nos estamos sentindo e como, mas que isso, nossa personalidade está sendo tratada como um ponto em cientos de dimensões, que nossas emoções sejam enumeradas e que nosso comportamento futuro seja modelado e predicho. Podemos pensar em la possibilidade de uma sociedade de código aberto se temos em conta o trabalho de um grupo significativo de investigadores, neste caso, chamados por Sumpter ativistas trabalhadores, que estão decididos a monitorar os algoritmos criados por los gigantes de internet e de las indústrias de seguridade, e compartilhar seus dados e códigos abertamente em repositórios de dados online, de modo que os possam descobrir como funciona. Muitos deles realizam esses estudos em seu tempo livre, utilizando suas habilidades como programadores acadêmicos e estadísticos para descobrir como o mundo está sendo formulado por los algoritmos. Ante isto, parece que já não é possível pensar em la formação escolar e acadêmica separadamente de la necessidade de preparar os estudantes para viver as condições criadas por la sociedade digitalizada. Isso nada tem a ver com inversões em produtivismo ou idolatria ao modelo empresarial e ao empreendedor de si mesmo. A diferença de isto é necessário invertir em conhecimento que nos permita compreender a burbuja algorítmica que facilmente nos envolve e produz a formas de imunização informacionais favoráveis a uma radicalização de opiniões e a la desaparição de la experiência comum. E o terceiro frente de discussão é necessário que sejamos capazes de proponer a las gerações futuras novos horizontes, uma maior ambição, modelo de vida mais alá de los negócios, do consumível infinito e do entretenimento perpétuo. Assim, entendo que um dos desafios dos retos universitários está em formar estudantes que conozcam as debilidades e potências de uma sociedade digitalizada, que sepam aproveitar de maneira responsável, solidária e empática de todo o que esta sociedade tem para oferecer e que sejam ativistas para a construção de um modelo colaborativo de justiça social e de desenvolvimento humano, em que todas as vidas importam. Assim, sem a pretensão de pensar que há resposta simples, e também sem querer ser prescritiva,
Entiendo que há formas possíveis de perforar as burbujas em las que nos mete a governamentalidade algorítmica. Essas possibilidades passam por ao menos duas questões. A compreensão de que os dados que produzimos, de forma gratuita e voluntária, são apropriados por empresas que se beneficiam de ellos, ya sea por meio de los produtos que nos oferecem, seja por la venta de estos dados, ou por meio de los produtos que serão criados à la medida que cada uno de nosotros accesamos. Eu puedo modificar mis rotinas e assim mesclar os algoritmos que dão forma a meu comportamento digital, acceder a sítios e notícias que não são parte de minha rotina, mostrar interesse por temas que estão fora de minha história de búsqueda. Isso também implica em ter claros que a produção de informação na internet não é unidirecional. Segundo ponto, todos somos produtores e receptores de informação. E isto requer ter conhecimento para acceder e selecionar informação confiável, assim como ter uma formação intelectual que nos permita analisar e reflexionar sobre a informação a la que accedemos. E quizás, uma das medidas mais significativas e que está em conformidade com os retos universitários é não atender a mensagens racistas, homofóbicas, difamatórios, sexistas e etc. La no propagação, incluso la no propagação en el sentido de contraponerlos de los mensajes de ódio, é uma prática que debilita as burbujas, que debilitam a mirada sobre a diferença da sociedade digitalizada. Em resumo, o maior de los desafios universitários que nos planteia a experiência da digitalidade é o reposicionamento do conhecimento. Me refiro a los que nos oferecem no solo a compreensão do funcionamento da sociedade digitalizada, sino também conhecimentos, los de arte, de la literatura, de la música, del cine, los conhecimentos que nos permitem construir possibilidades de escapes e pensar de outras formas. Muitas graças e estou à disposição. Bueno, muchas gracias, doctora Karine. En realidad, si Maura nos ha acercado al problema de la universidad, creo que Karine nos acerca al problema humano, a ese lugar que ocuparemos nosotros como seres humanos en esta era digital y cuál es el riesgo que estamos corriendo si no estamos listos para asumirlo. Hay algunas preguntas del público. Bueno, vamos a hacerlo para las dos porque vamos a cumplir con la dinámica del conversatorio. Entonces, tanto para Maura como para Karine, estaría la siguiente pregunta. ¿Cómo pensar la comunidad y su interacción con la universidad más allá de la extensión y proyección social? ¿Qué significaría extensión universitaria de código abierto? ¿Están escuchando? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, esta pregunta es muy buena porque permite hablarnos de una otra manera de la universidad y de sus actividades, de sus prácticas extensionistas. ¿Sí? La universidad tiene prácticas extensionistas de distintas formas, muchas prácticas, pero tiene una tendencia a ser una dirección de la población, de traer para a população coisas que já estão arregladas, coisas que já estão muito discutidas. Não há espaço, muitas vezes, de fazer o envolvimento da população em suas práticas. Essa, para mim, é uma característica da extensão universitária que necessitamos cambiar.
¿sí? Otra cosa que creo yo, que no conozco la realidad de Colombia, de cómo se hacen los currículos del pregrado y mesmo de pós-grado, la extensión en la universidad sería muy, muy interesante que pudiese ser hecha por dentro de los currículos de formación, no una cosa que se leva en paralelo, que se desarrolla en paralelo, ¿sí? Mas que por dentro de la formación, que los alumnos pudiesen hacer su formación involucrado en la comunidad. Existe uma ideia que para mim é muito boa e também defendida por Antônio Nova, que é uma universidade sem muros, ¿sí? Uma universidade sem paredes, uma universidade que tenha em la sociedade, em la ciudad, seu próprio campus. Então, para mim, é por acá que se pensa um pouco mais la extensão universitária. E acá também tem uma outra pergunta associada, que é por la comunidade de código aberto. ¿Sí? Karine trabalhou também um pouco sobre códigos abertos ou open source. Código aberto é uma combinação de digitalidade e também de conhecimento acessível. Então, essas duas coisas é muito importante, porque nós temos que assumir a condição de digitalidade para que nós podemos pensar uma mentalidade distinta, uma forma de trazer o desenvolvimento para a comunidade, para a sociedade, de uma outra maneira. Abrindo os códigos, hoje não necessitamos mais de um maestro fazendo uma transmissão, fazendo com que os seus alunos hagam uma recognição, né? Sim, porque parece que tem dentro de si seus próprios pensamentos, seu próprio conhecimento. Não se teria mais razão para isto. Temos que cambiar, fazer uma outra prática, fazer uma prática cooperativa. Sim? Hoje temos não só Ulrich Beck, mas também Richard Sennett, vários outros autores que fazem a defesa da abertura de los códigos e do trabalho cooperativo. Nós, humanos, por nossa biologia, temos uma tendência à cooperação, uma tendência que nos olvidamos ao largo de nossa formação. Agora, recorrer à cooperação exige que nós tenhamos uma escuta muito atenta, muito respeitosa, princípio ético muito forte, comum, para que podemos fazer a escuta das pessoas e trabalhar junto com elas. Não levar as coisas erradas, finalizadas para eles. Não sei se eu respondi a questão. Sí, claro que sí. Estamos pensando realmente en cómo funcionar como comunidad y esa es la orientación que nos da Maura sobre la importancia de comunicarnos, de trabajar en conjunto, ¿no? Que es algo que tenemos que hacer juntos. Hacer juntos y de una forma muy respetuosa, no de dominación, de nosotros que somos de la universidad, que tenemos una alta cultura en nuestro imaginario social y nuestro imaginario histórico para aquellos que no tienen una cultura. ¿no? Si tenemos que cambiar esta lógica de la segunda modernidad para que nosotros podamos vivir con responsabilidad y justicia social. Es distinta las formas. Claro, esto estaría relacionándose mucho con la idea de no dejar desaparecer la experiencia, ¿no? Porque tendemos a la individualidad, como nos lo decía Karine, y eso pues puede ser muy peligroso. ¿Cómo encontrar entonces ese punto medio, ¿no? De no perdernos nosotros en esa individualidad a la que los medios digitales nos llevan y a cambio cultivar la experiencia. Yo siento que aquí estamos teniendo una experiencia importante, que estamos usando los medios y que estamos escuchando una experiencia de otro país muy valiosa para nosotros en Colombia, en Tunja, en la UPTC.
Damos la palabra entonces a Karine para complementar esta idea. Puedo hablar em português? Porque me sinto mais à vontade, né? Na sequência do que a Maura fala, entendo a importância da gente pensar essa sociedade de código aberto como algo coletivo e construído, como a Maura falava, né, junto com a sociedade, com a comunidade, não pensando só que a universidade tem a oferecer, mas escutando também as necessidades da comunidade, da sociedade, e tentando achar um ponto de intersecção onde nós podemos trazer os saberes que são construídos e os conhecimentos que sustentam as nossas pesquisas, né, e os nossos estudos, e junto com essas necessidades e esses conhecimentos, então, encontrarmos pontos comuns. E eu acho que é a partir disso que a gente pode começar a construir, a pensar em uma sociedade de código aberto, né? Partindo dessas necessidades iniciais, e eu acho que esse momento pandêmico que a gente vive mundialmente, né, nos mostrou, por exemplo, quando a gente, aqui no Brasil, a gente pensa nos professores de educação básica, que os professores, em relação à tecnologia, por exemplo, têm necessidade, mas também têm conhecimentos, né, e se reinventaram nesse momento pandêmico para dar conta de uma demanda, e a universidade tem a contribuir com isso, mas eles também têm um saber para trazer para dentro da universidade que faz diferença em relação a essa construção de algo mais coletivo e comum e que pode atender a todos, né. E mais do que isso, quando a Maura falava, né, a questão de democracia, que é muito presente, né, para nós, dentro das universidades, a gente construir as possibilidades de pensar coisas junto e de entender que todas as vidas importam e uma construção comum, ela passa por essa aliança que a gente pode estabelecer entre a universidade e a sociedade, e mais do que isso, né, pensar em construções coletivas que consigam furar realmente essas bolhas que vão nos cercando pouco a pouco e que vão viciando o nosso olhar, de forma que a gente quase já não consiga mais suportar viver com a diferença, né? Eu acho que esse é o papel fundamental quando a gente pensa em uma sociedade de código aberto, em aliar o conhecimento, né, com as necessidades para construir algo comum. E acá, Karine e Elsa, creio que nós poderíamos acrescentar em la palavra experiência uma reflexão. Em Brasil, John Dewey, ou John Dewey, como nós falamos acá, sim, mas John Dewey é um pensador que foi muito fortemente discriminado, porque é um gringo, sim? Então, em Brasil, isto se hablava em primeiro e se suspendia a leitura e as reflexões de John Dewey. Pero hoje nós estamos novamente recorrendo lá John Dewey. ¿Por quê? Porque falava uma coisa que para nós passou despercebido, que quando falava da experiência dizia que a experiência não está diretamente associada com o conhecimento, pero está associado com as formas de vida, com as experiências, com as práticas da população. Então, se nós queremos reconhecer na escola, por exemplo, suas práticas, seus saberes, seus conhecimentos, temos que escutar e mirar suas práticas, para que dali salgam algumas coisas que podemos transformar em conhecimento, podemos fazer uma prática conjunta de reconhecimento daquilo que fazem. Então, um conhecimento aberto é um conhecimento produzido com o outro, e não somente por la universidade. Eu acho... Sim, Karine. Fazendo um gancho com o que a Maura fala, né, isso faz parte desse entendimento, eu acho, né, de o que é uma sociedade digitalizada e a experiência da digitalidade, né, da gente entender que a digitalidade nos mostra que o conhecimento não é unidirecional,
né? Todo mundo na digitalidade, a informação vem por todos os lados. Todos somos produtores de informação, né? Isso não significa que todas as informações sejam conhecimento, mas no sentido do que a Maura traz, no entendimento de que eu também posso pegar esse saber que não está dentro da universidade e aliar esse saber com conhecimento, porque o conhecimento pode vir de outros lados também, e isso, então, transformar em algo potente e que pode ser levado adiante, né? A gente sempre trabalhou a universidade em relação à sociedade de uma forma unidirecional, a universidade levando o seu conhecimento para a sociedade e fazer essa escuta recíproca, né? Sí, parece que esta es una oportunidad desde la digitalidad de democratizar el conocimiento de pronto, de tener igualdad de condiciones para conversar, experimentar, ¿cierto? Compartir lo que se construye de día a día. Sin embargo, se quedarían por fuera las personas que no tienen acceso a lo digital, ¿no? ¿Qué piensa pues de esta parte? A pesar de que veo que Karine le da mucho valor al conocimiento que pueden tener los maestros, por ejemplo, ¿no? Sobre la digitalidad y cómo conversarían con la universidad, que sería una oportunidad muy, muy buena. Pero de todas maneras hay que saber que estarían los excluidos de la digitalidad. Aquí, ¿cómo piensan esta idea de los excluidos? ¿Quieres hablar primero? ¿Puedo hablar? Puedo hablar. Sí. Elza, isso que perguntas para nós outras é muito importante, porque eu quero fazer uma outra pergunta antes de responder esta. O que hacemos hoje com os excluídos da universidade presencial? Porque essa pergunta temos hoje. Porque quantas pessoas em Colômbia ingressam em curso de pré-grado? Quantas pessoas? Em Brasil são muito poucas, sim? Com todas as políticas que nós tivemos até hoje, até ano passado, porque a hora desse governo não mais, mas com todas as políticas de incentivo que nós tivemos, temos um número de pessoas muito grande fora de pré-grado e fora de ensino médio. Então, a pergunta pela desigualdade, a pergunta por la exclusão, sigue com nós. E agora sim temos um agravante que são os excluídos digitais. Os excluídos digitais não ingressam na universidade porque também se quedam apartados da escola. Então, nosso problema não está com a digitalidade, está com a desigualdade, que é uma coisa anterior a esta. Esta é uma primeira pontuação. Uma segunda pontuação é uma era digital, uma cultura de digitalidade, uma forma de vida de digitalidade, não é simplesmente um recurso digital tecnológico. É uma forma de pensamento, é uma forma de arreglar as emoções, é uma forma de arreglar os saberes, as práticas, a aprendizagem, é uma forma de trabalhar com a escola como uma instituição, com a universidade como instituição, e também com a escola e a universidade como uma forma imaginária que temos. Então, acá há contrastes muito fortes e esse cambio que nos faz mirar um cambio de la cultura de la mentalidade, uma cultura de la forma de la vida. Nesse sentido que nós necessitamos fazer perguntas não somente para a exclusão digital, pero antes de esto, porque nós antes de la digitalidade também tínhamos excluídos. O que hacíamos com eles e o que vamos fazer agora? E se agrava, agora nós vivimos uma coisa mundial que é a pandemia, né? Pandemia de Covid-19.
Pero la crisis de la pandemia que acelera la digitalidad es una cosa que sí, es malo porque nosotros no podemos nos mirar más cerca, estamos juntos, pero que de manera remota. Pero la digitalidad ingresó en nuestra vida con más fuerza. Ingresó en nuestra vida dando otros cambios para nosotros y nos haciendo percibir que el modelo mental de esta nueva generación es un modelo de game, por ejemplo. Un ejemplo muy interesante que estoy viviendo. En mi clase de pregrado, hoy, tengo alumnos muy jóvenes que ingresan en la universidad. La dificultad que yo tengo con ellos es exactamente participar de la clase. Porque yo tengo que hacer estrategia pedagógica para que active sus prácticas, active su modelo mental, que es gamificado. Yo no gosto y no quiero trabajar con una pedagogía de refuerzo, estímulo y refuerzo. Pero es tan imbricada en la cultura de la digitalidad que no se perciben, que no hacen cosas si no tienen refuerzos. Esto es muy interesante para mí y que es un prejuicio muy grande que nosotros tenemos que hacer reflexiones y producir conocimiento para pensar prácticas que retiren estes jóvenes de esta realidad, no de la digitalidad, mas de este modelo mental. Que construamos outras formas de pensar, de reflexionar, de hacer la crítica, que tenham ferramentas outras para se desenvolverem. Não sei o que queres, Karine. Sim, eu concordo com as colocações que a Maura traz e acrescento, né, que a gente ainda precisa passar por políticas, né, políticas sociais que deem condições minimamente equiparadas para todos, né. Eu acho, como eu tentei mostrar na minha fala, que há um reposicionamento do conhecimento e que talvez ele nunca tenha sido tão importante na história da educação como é nessa forma de vida que é pautada pela digitalidade, né, e que não se trata mais de ensinar a usar ferramentas, né, porque como a Maura coloca, são alunos que eles fazem uso de ferramentas enquanto ferramentas, então não se trata disso, e os professores também já demonstraram que se adaptam ao uso das ferramentas, né, a questão é ensinar sobre essa forma de vida que se constitui na digitalidade mesmo, né, e que quando a gente fala de alunos que estão na graduação hoje e que pensam de uma forma, né, se comportam de uma forma como eles estão acostumados a viver nos jogos de videogame, de computador, né, se a gente pensar nas gerações que nascem no século XXI, né, como eles percebem tudo isso e essas próprias interações no mundo digital. Então, eu acho que é uma questão muito importante e fundamental, e é um dos desafios da universidade e da educação, pensar em como essas crianças e esses jovens se constituem, percebendo outras formas de espacialização, outros tempos, né, outras possibilidades de comportamentos e de relações, e isso tem um impacto muito grande, e a gente percebe no Brasil, e acredito que na Colômbia também, e que tem a ver com uma cultura de polarização extrema, de ódio extremo, em que eu não preciso mais ser obrigada a conviver com quem é diferente de mim, porque os espaços digitais permitem que eu conviva só com quem é semelhante a mim, né? Os jogos digitais permitem isso, eu escolho as pessoas com as quais eu vou jogar, né? Então, eu acho que se cria um desafio aí para a escola e para a universidade, em que exige uma centralidade do conhecimento, e do conhecimento no sentido da gente conhecer tanto do conhecimento intelectualizado, da formação intelectualizada, mas também do conhecimento de como funciona e como habitar, como a Maura falava antes, né, esse mundo digital, né, de como nos comportar nesse mundo digital. Indudablemente es el cuestionamiento sobre el mundo digital, pero aquí hay una pregunta que habla
sobre cómo podría ser la formación del maestro en una universidad de código abierto, la formación de maestros. Sí. Yo quiero, esta es una pregunta muy buena, porque nosotros tenemos este reto para hacer en nuestras discusiones en nuestras universidades. Yo creo que una formación de código abierto es una formación que es pautada, que es dirigida por la extensión, ¿sí? Yo creo esto. Y no en una extensión que hace en paralelo, una extensión curricularizada, una extensión que pasa por dentro del currículo de formación. Una extensión que yo, desde el empiezo de mi práctica, me pongo en la escuela. Y se regrese en la universidad y se vuelva a la escuela, para que nosotros podamos pensar las prácticas de la escuela, haciendo conocimiento junto con esta escuela, y haciendo salidas para que pueda mirar más lejano de las prácticas, porque eso para nosotros es fundamental. Yo tengo, siempre pienso que esta nueva forma de hacer la universidad, de colocar, de ubicar la universidad en nuestras instituciones, en nuestra sociedad, en nuestra población, ela se da a partir de 3 dimensões. Uma dimensão de la digitalidad, nosotros podemos ingresar junto com a digitalidade nestes espaços, junto com as tecnologias nestes espaços. Nosotros podemos fazer este ingresso a partir da massificação do ensino, e isto não é um problema que empieza agora, que nós, tanto em Brasil como também em Colômbia, e não só em nossos países, mas em muitos países da América Latina, ¿sí? Nosotros não temos uma educação, uma escola massificada. Nosotros temos muitas poucas pessoas empregadas em la escuela. Entonces, la digitalidad, la masificación del ensino, junto con la importancia que hoy adquiere la ciencia, porque nosotros necesitamos de respuestas de la ciencia para los problemas del presente. Entonces, esta articulación necesaria hoy, que es muy más agravada con la pandemia, ¿sí? Estas tres dimensiones deben dirigir la formación de los nuevos profesionales. Para mí es una forma de hacer la formación hoy. Entonces, no es una resolución de problemas puntuales, mas es darle herramientas de conocimiento, de saberes, de prácticas, de competencias que necesitan tener para hacer investimentos, para ir con responsabilidad junto a la sociedad. Bueno, y Karine quiere anotar algo aquí, además de lo que nos ha dicho Maura sobre esa responsabilidad en la formación de cualquier profesional, ¿no? No solamente del maestro. Dentro disso que a Maura fala, e para mim algo que é bastante claro é que a gente vive um momento de um deslocamento, né? A gente vinha de um foco muito incisivo na questão da aprendizagem, e a tecnologia sempre muito relacionada à ideia de ferramenta para aprendizagem, né? E percebo e acho que a pandemia o momento pandêmico torna isso mais incisivo, no sentido de que não podemos mais viver presos a uma ideia de sociedade de aprendizagem e ao uso de tecnologia como ferramenta para isso, né? A gente percebe agora essa ideia que a Maura traz muito bem, né, nessa articulação dos 3 eixos, mas de que precisamos de um outro tipo de formação, e que ela centraliza, de novo, como eu tinha falado antes, a ideia de conhecimento, e esse conhecimento, ele é um conhecimento de código aberto, né, que a gente precisa fazer, e porque a própria condição da digitalidade faz com que também tenhamos que estar em movimento, né, então não é possível mais pensar na escola e na universidade estanque com aqueles conteúdos pré-definidos e que seguimos, né, por muito tempo, abordando-os da mesma forma, e como se o conhecimento se fechasse ali, né.
Elsa, y acá Karine me tiene hecho pensar una cosa, recordar una práctica que ustedes tienen ahí en UPTC que me gusta, que me encanta mucho, desarrollada mucho por Oscar y Mariate, ¿sí? Tengo también, creo que también usted, pero que es los acampamentos filosóficos. Imagínate un acampamento filosófico con los niños y también con los maestros de información, con los profesores de información. Qué grandeza, qué cosa más linda que podría ser, que saber que los maestros podrían hacer, tendría desarrollado juntos con estos niños, de manejos pedagógicos con estos niños, no tan directivos, ¿sí? Porque es una novedad, es una innovación este acampamento filosófico que ustedes tienen práctica hace mucho tiempo. ¿Y cómo se da la formación de los maestros juntos con estos niños? Imagínate un conjunto de experiencias como esta que ustedes tienen por dentro de las escuelas, o que podemos hacer. Imagínate como es que hoy un currículo de medicina, ¿sí? Los médicos hacen eso mucho cedo, muy temprano en las escuelas. ¿Por qué? Porque muy temprano en su formación, porque necesito ingresar en los hospitales muy temprano. Acá los cursos de formación de médicos ingresan ya en primero o segundo semestre de su curso, empiezan a hacer la formación junto en los hospitales, acompañando los dolentes, indo las comunidades muy pobres para hacer un poco de visión de la sociedad y un poco de visión de una salud colectiva. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas prácticas serem las razones de nuestra formación? Muchas gracias, Maura y Karine. Aquí hay muchas preguntas, pero voy a tratar de hacer una que tenga varios aspectos. Dice, pensar la gubernamentalidad algorítmica en la universidad, ¿qué implicaciones tiene para transformaciones curriculares? ¿Y cómo vivir esto desde el código abierto? Bem, eu penso que as implicações da governamentalidade algorítmica para a universidade passa de novo pelo que a gente vem falando, que é uma ideia de uma reestruturação da forma que a gente aborda o próprio conhecimento na universidade, né? É preciso formar para essa digitalidade, e isso implica também em que nós tenhamos conhecimento de como funciona essa governamentalidade algorítmica, né? Isso não significa que a gente precise entender de algoritmos, né, e nem de matemática e nem de computação, mas entender de como nós estamos sendo, como os nossos dados e tudo que produzimos, né, vem sendo capturado por meio dos nossos acessos na internet, e isso vai produzindo para nós até formas de comportamento, né? Porque esses nossos dados, existe um advogado brasileiro e ele diz que, inclusive, nós deveríamos ser pagos, né, para acessar a internet, tamanha a profusão de dados que nós produzimos. Esses dados, eles valem dinheiro, porque as empresas se utilizam desse tipo de dados por meio desses algoritmos que, especialmente a Google, detém as patentes. Então não são algoritmos de código aberto, né, como eu falava antes, eles são propriedade privada, mas eles antecipam nossos desejos, né? Quem de nós não procurou alguma vez por um produto e em seguida esse produto aparece na sua timeline, aparece no seu e-mail e ele segue aparecendo, né, pra gente, e isso é o mais simples que pode acontecer, né? Porque quando eu falava antes, e a Maura falava no comportamento dos alunos dela, né, e eu falava das crianças que nascem no século XXI e que pouco fazem a distinção entre dois mundos, né, e que talvez nem caiba a gente tentar fazer essa distinção, mas a gente precisa entender como isso funciona, né. Esses algoritmos antecipam nossos desejos, eles servem para que sejam criados novos produtos conforme
os nossos comportamentos, né? E isso pode chegar a tal ponto que eu não defina mais quais são os meus gostos efetivamente, né? A governamentalidade algorítmica, ela não trabalha, como eu tentava explicar antes, com uma norma que seja exterior a mim. A partir dos dados que eu produzo na rede, ela define uma média para mim, Karine. E aí o algoritmo passa a me mostrar aquilo que está em consonância com essa minha média. Então, isso vai me colocando dentro de uma burbuja, né, de uma bolha, que eu passo a não enxergar mais com o tempo aquilo que é muito diferente de mim, né? Então, vai criando estratos. E o papel da universidade, né, da educação como um todo nisso é fundamental. Primeiro, enquanto um espaço que, em certa parte, está apartado da digitalidade e que eu ainda consigo viver ali a imprevisibilidade, viver com o diferente, com o contraditório, né? Por outro lado, como esses mundos, né, e que eu habito em momentos diferentes, a universidade precisa formar e educar para que a gente entenda esse funcionamento, sim, né? E eu falava ali na minha fala sobre esse matemático, né, desse livro aqui, e aí tem uma pesquisadora americana que ela vem promovendo um tipo de ativismo, que é, vamos tentar furar a nossa bolha. Então, eu vou visitar sites que normalmente eu não visito, eu vou ter amigos no Facebook que normalmente eu não teria, que é como se fosse enganar o algoritmo, né? Mas isso só é possível se a gente conhece esse funcionamento, se a gente tem conhecimento de como essa forma de governamentalidade conduz a minha maneira de ser e de estar, e que ultrapassa daí os meios digitais, né? Porque eu consigo excluir amigos no Facebook, mas daqui a pouco também eu estou excluindo pessoas da vida por não pensarem da mesma forma que eu, né? E isso se amplia para outras searas da nossa vida, né? Então, eu entendo que faz parte de um conhecimento que a gente precisa começar a desenvolver e a entender, né? E eu falo às vezes para os meus alunos dos cursos de formação de professores, e pode parecer muito pequeno, mas é muito importante quando a gente pensa em crianças, por exemplo. Eu preciso educar minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos, eu preciso educá-la tanto para acessar a internet, quanto para andar sozinha na rua, né, porque a internet hoje, ela oferece tantos perigos, quanto a rua oferece, né, mas a gente ainda de enxergar o meio dessa o mundo, né, como o mundo onde eu atravesso a rua, onde eu falo com estranhos. Na internet a criança também está exposta, né, a falar com outras pessoas, e que talvez os pais também não tenham conhecimento. Então é uma outra forma de educação, é educar para viver essa condição de digitalidade e que não volta atrás, né. Então é urgente repensar como a gente inclui isso na nossa formação docente, na nossa formação escolar. E, Karine, eu acho que não tenho muito mais a acrescentar naquilo que tu... Eu não tenho mais o que acrescentar em tu resposta, pero que queria acentuar uma coisa que há um cambio de comportamento muito importante, porque nós que temos uma formação disciplinar moderna muito forte, ainda raciocinamos que temos que estar juntos em um mesmo espaço para produzir saberes sobre nós outros. Necessitamos ir ao médico, ir ao especialista para que ele tenha produção de saberes, condições para produzir saberes sobre nós outras. Pero que a governamentalidade algorítmica basta ser um clique, basta ser um acesso à internet, e que empieza a ser ali uma formação de um perfil. Este perfil não te permite, muitas vezes, se não sabes manejar com a internet, furar as burbujas, hacer buraquitos, como se diz, furar as burbujas,
¿sí? Porque necesita cambiar, necesita hacer nuevas prácticas, hacer enganar la internet para que pueda ser acesso a outras coisas. Eu digo isso sempre para me dirigidos, ¿sí? Porque se eu hago uma investigação em la internet, uma busca em la internet com a palavra inclusão, outra pessoa que não habla mi língua, que não tem o mesmo perfil que eu, vai a colocar a mesma palavra inclusão em la internet, e estas duas pessoas tinham perfis muito distintos, teriam acessos a informações muito distintas. Não aparece o mesmo para mim que para Karine. Karine provavelmente, se colocar a palavra inclusão em sua computadora, na internet, vai aparecer imediatamente coisas sobre algorítmico, sobre digital. Para mim, não. Para mim, vai aparecer coisas sobre a escola, sobre discapacidade, sobre outras coisas. Então, como eu posso fazer para burlar, para cambiar este perfil? ¿Sí? Bueno, sí, muchas gracias, Maura y Karine. Definitivamente la digitalidad genera formas de ser y pensar que la escuela y la universidad no pueden ignorar. Es así que no podemos considerar que sean dos mundos separados. Tenemos que trabajar juntos para formarnos en esta era que ya nos invadió, nos tocó vivir y mirar cómo nos construimos desde allí. Muchas gracias a las dos. Creo que hemos disfrutado muchísimo, no solo por su saber, por lo que nos han compartido, sino por la manera de llegar a nosotros, porque las consideramos amigas de la universidad, de la maestría, y para nosotros es muy importante tenerlas hoy. Le voy a dar la palabra a la profesora Leonor Gómez para finalizar. Elcita, muchas gracias, muy amables. Después de haber terminado esta interesante conferencia, esta temática, y precisamente hablar ahora de la digitalización en lo que es nuestro marco de la pandemia y la virtualidad, pues un tema que se convierte en argumentos y contraargumentos para muchas de las situaciones que estamos viviendo y pues especialmente para nuestro medio en la educación superior. En primer lugar, entonces, doctora Maura, doctora Karine, presentarles un saludo muy especial, no por ser virtual menos cálido, todo lo contrario, muy cálido, muy afectuoso, como de costumbre muy UPTcista, muy de la maestría en educación, e igualmente de nuestra revista Praxis y Saber, como también desde la decanatura y las diferentes instancias que siempre nos brindan apoyo para nuestra revista. Muchísimas gracias por esta vinculación a la actividad. Como les habían comentado, estamos nosotros haciendo una actividad mensual conmemorando los 10 años de la revista Praxis y Saber. Y hoy teníamos precisamente esta tercera actividad. Muchas gracias por esa vinculación. El CITA coordinaba esta tercera, viene una cuarta el mes entrante. Ya al final les anunciaremos exactamente la temática y hacia dónde está enfocada y direccionada esa discusión de final de septiembre. Lo estamos haciendo los fines de mes. Luego viene igualmente la de octubre para un cierre ya después conjunto en el mes de noviembre. Entonces, pues muchas gracias porque doctora Maura sabemos que ha venido y también me imagino que ha contagiado y en parte ya precisamente con la doctora Karine conoce algunas de las cosas de nuestra universidad, de nuestros quehaceres, los ires y venires, el trasigar de lo que ha sido nuestra revista de Praxis y Saber. Ha sido una experiencia muy positiva, una experiencia que yo siempre insisto que es una experiencia que tiene el éxito y ha tenido el impacto y pues seguimos trabajando buscando siempre la mayor calidad gracias a la voluntad del equipo
editorial, al equipo de asistentes que hemos tenido, no solamente el actual, sino durante 10 años, pero el compromiso del grupo editorial y asesor realmente, dice uno, es uno de los ejemplos que damos nosotros a veces como forma de un trabajo cooperativo, un trabajo sin esperar, como dice, una retribución académica o menos. Entonces, eso ha sido una de las cosas que nosotros siempre hemos recomendado. Esa apropiación que se ha dado de la revista es precisamente por esa voluntad de academia y de corazones que tenemos en el equipo. De tal manera que estaremos nosotros en este momento, seguimos buscando, luchando a ser visible en nuestra revista a nivel internacional, lo tenemos muy bien a nivel nacional, estamos haciendo ya buen camino también en lo que es el nivel internacional. Tenemos muy buena colaboración, empezando por ustedes, de lo que ha sido precisamente la parte de producción de artículos, de socializar algunas de esas investigaciones que estamos nosotros trabajando. Doctora Maura, y recordar el evento, lo decía ahora, muchísimas gracias. Recordar es vivir, como dice, el año pasado, que tuvimos la oportunidad de que compartiera con nosotros, con los directivos y con este gran grupo de amigos demasiado generosos, cuando hicimos igualmente la actividad de Praxis y Saber, y adicionalmente a ellos que tenían muchas cosas más. Recordamos siempre, y personalmente con mucha sensibilidad, con mucho cariño, fueron sentimientos que afloraron realmente pues para nosotros con una profundidad y un reconocimiento bastante grato. Alfredito, que también estaba, un saludo muy especial. De esa manera nosotros entonces hemos venido pues con la revista, ligado siempre con la maestría de educación, como está ligado también con lo que es el Congreso, que también lo conocen, el Congreso de Investigación y Pedagogía. Es una forma que ahora en los marcos de la virtualidad la hemos seguido trabajando con esta dinámica. La generosidad igualmente del equipo editorial me invitan a continuar frente a algunas actividades de la revista dentro de lo que ha sido mi calidad de catedrática externa de los posgrados, pero seguimos igualmente ligados. Digamos, es una herramienta didáctica, es un juguete didáctico para nosotros, en el cual precisamente hacemos reuniones formales y reuniones periódicas en donde estamos siempre al tanto. De esta forma, pues el editor, el profesor Oscar Pulido Cortés, y todo el equipo asesor, lo que es la profe Elcita, Rafita, la profe Runa Gide, y todos quienes han venido, digamos, dentro de este equipo de trabajo, la profe Aurorita, que les recordamos con mucho cariño. Estamos en ese plan de seguir trabajando y buscando cada vez más un posicionamiento mayor de lo que pueda ser nuestra revista. Estaríamos igualmente aspirando a que el año entrante, si las condiciones de nuestra pandemia mejoran mucho, poder hacer ya nuevamente invitación al Congreso para final del 2021, de tal manera que estaríamos, que fuera una oportunidad para poderles entregar las llaves, de la ciudad, de pronto de la U, pero donde más confianza tenemos en la maestría y en la revista, entonces podríamos hacer una entrega de llaves de estos dos programas para que sigan vinculados y estén siempre cerca a nosotros. Y agradecer a la decanatura, al doctor Julio Aldemar, y lo felicitamos en su reciente reelección como decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, a nuestro colega y a gran amigo, cariñosamente a Rafita, que igualmente está en la dirección de posgrados, le encanta trabajar dentro de la virtualidad, a nuestro editor, al profe Oscar Pulido Cortés, Elcita, profe Runa Gide, todos, y a nuestro equipo actual de asistentes, Marce, gracias, Dani, todos quienes colaboran, y a medios de nuestra UPTC por estar siempre apoyándonos este tipo de eventos. Finalmente, para hacerles una invitación, para final de septiembre vamos a tener la temática de lo que es pedagogía, escuela y pandemia. Lo vamos a trabajar con el conocido amigo Marco Raúl Mejía. Entonces, oportunamente también les estaremos haciendo llegar la invitación para este evento. No nos queda más, no nos resta hoy que agradecerles inmensamente esa vinculación que han tenido con la conmemoración de los 10 años de nuestra revista Praxis y Saber. Muchísimas gracias a todos. No les podemos decir esta vez qué buen retorno,
qué buen viaje, pero sí lo vamos a decir posiblemente en un próximo año. Un abrazo muy grande y que tengan una feliz tarde. Gracias por estar con nosotros. Muchas